Vamos conversar sobre racismo, né? Então, para você que nos acompanha, para você que está aí na nossa sintonia, estamos recebendo o Dr. Hélio Jansen e vamos conversar aqui sobre a injúria racial e racismo, né? Coisa que vem acontecendo ultimamente, está gerando uma polêmica, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo, né? Sempre gerou, na verdade. Doutor, bom dia, obrigado pela companhia. Bom dia, bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes e os telespectadores. Isso. Eliezer e Chico, vamos ficar à vontade com o doutor para sabermos, né, como é que está essa situação, como é que ele tem visto os últimos casos, não só, principalmente no futebol. Tivemos um aqui no jogo entre o Altos e uma equipe de fora, e o Ipiranga, e tivemos um caso também do Vini, que é, né, repercussão mundial, na verdade. O que caracteriza a injúria racial, o racismo, doutor? Assim, pela lei, pela atualização através da lei 14.532 de 2023, a lei de racismo é a 7.216 de 89. Agora é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas anteriormente a injúria racial estava prevista no artigo 140 do Código Penal, onde é aquela que ofende a honra, a dignidade, que tem alguns exemplos que eu... Discrimina a pessoa. Eu quero me medir citar porque é muito constrangedor, é muito humilhante. E o racismo é algo contra a pessoa, na condição da vivência dela em sociedade. Dizer que ela não pode fazer tal coisa simplesmente por causa da cor da pele. E hoje é sinônimo os dois é racismo. Mas um ponto que leva a discussão é sobre humor, os humoristas. Qual é o limite da piada? Aí eu estava até refletindo sobre isso e pensei, tá certo, a gente poderia pensar assim, não, vamos dar uma licença poética aos humoristas. E se ele pegar pesado demais? Quem vai regular essa medida, ou essa dose, né? E até agora eu não sei como resolver essa questão. Qual é o limite? Qual é o limite que ele possa fazer a piada? Eu acho praticamente que não existe limite, mas o limite está naquele humorista que não faz a brincadeira, né? Que tem muitos que, para não pegar pesado, porque pode, digamos assim, escorregar um pouquinho, né? E pegar pesado, deixam de fazer esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira aí no palco. Assim como muitos não fazem com políticos. Eu acho muito interessante porque, assim, injúria, racismo, discriminação por conta da pele ou etnia, quando a gente vê um caso, a gente identifica logo. Só que lá no show de humor, né, as pessoas vão rir, vão naturalizar, vão achar que é normal e, na verdade, contribui para uma cultura ruim. Estimular, né? Acaba estimulando realmente. E alguns humoristas mais antigos dizem assim, tá difícil fazer show de humor, porque não pode falar de negro, não pode falar de mulher, não pode falar de homossexual, como se fosse necessário falar de alguém ou de algum perfil social para gerar graça para o outro. Sendo que tantas outras situações podem inspirar. Pois também, abrindo um parêntese aqui sobre essa questão, o apelo ao sexual. Aquelas piadas com aquelas palavras de cunho... Baixo escalão, né? De baixo escalão sexual. Eu acho um tanto constrangedor, né? Acho um tanto constrangedor. Então, é isso. Fica essa discussão, mas... Infelizmente, pelo que vem acontecendo, não tem outra saída senão essa, porque... O rigor da lei, Porque a cor da pele dá a condição de inferioridade ou superioridade, no caso do branco. Isso já deveria ter sido abolido juntamente com a escravidão lá em 1888. Doutor, você acha que por não ter uma punição severa para quem comete esse tipo de crime, discriminação racial, ela acaba estimulando para que
se plare aí por toda a eternidade essa questão da discriminação por conta da cor, por conta de uma condição social, por conta da pessoa ter uma limitação, sempre há discriminação. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou deficiente de uma das mãos e eu recebi diversos apelidos na minha infância, mãozinha, mão de paca, mão disso, mão daquilo. Você acha que a falta de punição acabou fazendo com que chegasse ao extremo? Mas qual é teu nome? Desculpa. Chico Gomes. Chico Gomes. Chico Gomes, é o seguinte, mas punição nós temos. Na questão do racismo agora, injúria racial, que é a mesma coisa, é imprescritível. Ela é imprescritível. Inafiançável. Esse negócio de inafiançável dá um impacto para a população leiga. Dá impacto para a população leiga, mas o STF já decidiu. Quando foi inafiançável, sai sem fiança. Entendeu? Sai sem fiança. Então, essa questão de inafiançável não é uma coisa que posso dizer, poxa, é punível. É muito perigoso. O que é perigoso mesmo é o imprescritível. Porque pode passar 30 anos, 40 anos, a pessoa ainda pode ser processada, condenada e presa pelo crime que ela cometeu há 40, 50 anos atrás. Isso que é imprescritível. Então é bom que se pense duas vezes antes de cometer esse tipo de crime, porque não é algo que esbarra ali, não. Pode durar anos e anos, mas a pessoa ainda pode responder criminalmente. Pode. Pois é. Se infelizmente acontecer, eu confesso logo que peço para iniciar o processo, porque deixar de existir... Responda logo e pague pelo que fez. Pois é, porque deixar de existir no mundo jurídico não é não. Bom, nós temos aqui o Benilson, né, Silva, ele pergunta o que o senhor pode falar sobre o artigo 208 do Código Penal. Mas antes vamos ao telefone, então, o artigo 208 do Código Penal. Então, antes vamos ao telefone. Alô, bom dia! Bom dia, Magela. Bom dia, Chico Gomes, Aliés. É o bom Benício. dia ao advogado Benilson Silva, da Santa Maria. Então, bem breve aqui, né, para não tomar muito espaço, eu gostaria que o doutor, o advogado, falasse sobre o artigo 208 do Código Penal e falasse um pouco também sobre essa questão de preconceito contra a religião, né? Sabemos que pessoas de religião de matriz africana, elas sofrem muito essa questão da intolerância religiosa, preconceito. Mais recente, aconteceu um fato de que uma pessoa não foi transportada no Uber, desses carros aí, dessas plataformas, porque estava vestida numa roupa de umbanda, né? Então, na hora que a pessoa visualizou, aí o motorista deixou. E o interessante é que isso não é a primeira vez que acontece, né? Há informação, relatos que isso de vez em quando acontece com essas pessoas. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Obrigado, Benício. Crime contra a questão da crença, principalmente sobre religião de matriz africana. É crime passível de punição, de detenção e tem que ser denunciado porque a sociedade incutiu. É uma outra discussão que eu venho refletindo sobre isso, porque para a sociedade tudo que vem da África é do mal. E a Umbanda, de matriz africana, já julgam logo que é pacto com o demônio, que é coisa ruim. Então, é passível de punição. A pessoa que sofrer tem que denunciar para isso ser combatido, porque é garantido, é direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição, o direito de crença a qualquer religião. Não é à toa que o Brasil é laico, não é exatamente para não ter pelo Estado uma proteção exacerbada a determinada religião, como nós tínhamos no Império com a religião católica apostólica romana.
Ok, 7h54. A você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Tem gente ao telefone, alô, bom dia. Muito bom dia, Magela, e bom dia, ouvintes, demais presentes no estúdio. Terceiro agora com esse debate importante, e a saudação advogado presente. Eu poderia passar o dia todo mencionando questões de discriminação, preconceito, retaliação, represália, capacitismo e por aí vai. Eu sou um homem com deficiência visual, vítima disso tudo. Vou citar apenas um. A juíza titular do Juizado Centro, bem aí na Mato Grosso, Rua Mato Grosso, Cabral, número 210, ela se indispôs comigo e por eu ter denunciado a corregedoria do Tribunal de Justiça, ela expediu um documento dizendo: esse cego usa a sua cegueira para prejudicar as pessoas. O nome disso é injúria. Meu caro advogado, a decepção é violenta em relação à posição do Tribunal de Justiça, mais precisamente do setor de fiscalização. A resposta foi zero, tanto a mim quanto essa estranhice, essa excrescência dessa meritíssima, que eu não vou declinar o seu nome aqui, porque não lembro-me. Um abraço, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Ok, Carlos, obrigado pelas informações, doutor Jansen. A injúria, ela está no Código Penal ainda, no 140, não foi revogado por essa questão, porque isso não deixa de ser uma injúria. Eu sou pessoa com deficiência também, a minha deficiência é física, e o passo que esse cidadão tem que tomar são as providências judiciais. Por ser uma magistrada, ela não está acima da lei. Ela não é inimputável. Ela pode ser processada. Ela pode ser condenada, estou falando criminalmente. E o que ele deve fazer é isso. Muito bem. É isso, 7h56. Queremos agradecer a sua audiência por estar aí sempre com a gente. Linha liberada 2106-9927. E o nosso muito obrigado aqui ao doutor Hélio Jansen por essas informações, por esse bate-papo, tirando aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. E o nosso muito obrigado pela companhia. Antes de ir embora, vamos falar de coisa boa, não é isso? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Celp Energia e Engenharia para você que quer economizar energia de verdade. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celp Energia. O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado. Só uma última pergunta aqui que me veio bem rapidinho para o doutor Hélio Jansen. Doutor, naquele caso do Vini Júnior ali, um estádio inteiro, fazendo aquilo, e o país em si, praticamente, não tomando providências, principalmente o time adversário, realmente é uma situação complicada. A Espanha no cenário nacional fica manchada, na verdade, né? Isso, com certeza. E isso agrava a situação, porque ele foi exposto. E além dele ser uma pessoa famosa, uma figura pública, passar por isso. E isso mostra também que o crime independe da condição, da posição social daquela vítima na sociedade. Um jogador famoso sofreu isso. Quantos Vinis da vida, autônomo, quantos Vinis no anonimato sofre isso? E a gente não vê. A gente não ganha repercussão. Tem a mesma repercussão, verdade.
Eu me embasbaco com essa questão, porque botar o ser humano numa posição na sociedade por causa da sua cor da pele, por causa da sua... Limitação qualquer, né? Limitação, opção perfil, sexual, característica, individualidade, né? Porque a sociedade cria um padrão. Tem que ser um homem, tem que ser um homem hétero, branco, não feio, rico. Se não for, tá fora do padrão. E esse tipo de padrão social, não deve existir. Todos nós somos seres humanos, de uma mesma raça, Homo sapiens sapiens. Então não deveria existir isso. Verdade. A história, né, acabou trazendo tudo isso, mas é possível reverter essas injustiças. Aí uma última coisa, muita gente diz, por que não pode chamar um negro de macaco? Eu vou dizer o porquê. Porque nós somos, de acordo com a ciência, né? Eu não estou falando de concepções religiosas nenhuma no momento. De acordo com a ciência, nosso ancestral principal tem parentesco com o macaco. E o negro foi tratado pior que o animal, e por causa da pele negra foi chamado de macaco o tempo todo na escravidão. Escravidão não foi uma coisa boa na história. Foi uma coisa boa na história. E chamar um negro de macaco remete a tudo isso. É por isso que não pode. É por isso que é racismo. É por isso que é racismo chamar um negro de macaco. Então vamos evitar. Ok. O nosso muito obrigado ao doutor Hélio Jansen por essas informações, por esses esclarecimentos, por esse bate-papo.